Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, estamos começando a entrar na nossa matéria agora de sistemas de controle. Nós fizemos uma primeira introdução a respeito do que são sistemas de controle lá no nosso primeiro vídeo. Depois nós discutimos um pouco a respeito da transformada de Laplace, que vai ser a nossa principal ferramenta neste curso. E hoje a gente vai dar início ao nosso estudo de modelagem de sistemas, que é o primeiro passo para a gente fazer controle, tá? Então é fundamental que a gente saiba descrever um sistema matematicamente, tal que a gente possa conhecer as suas leis, conhecer os seus comportamentos e aí sim poder para esse sistema especificar requisitos e então fazer o projeto de controle. Então vamos lá, na nossa primeira parte aqui de noções de modelagem de sistemas, vamos ver o que vai acontecer. Bom, primeiro a gente tem que falar o que é modelagem, né? Para analisar e projetar um controlador para um sistema físico, a primeira coisa que a gente precisa ter é o conjunto de leis matemáticas que regem esse sistema. Sem essas equações, independente de qual tipo de sistema, fica muito difícil a gente fazer sistemas de controle. Tá? E essa técnica que a gente denomina para a obtenção dessas leis matemáticas, a gente dá o nome de modelagem de sistema. Bom, a modelagem em si, ela não está voltada apenas para a obtenção de uma equação, de uma função matemática que descreve um determinado fenômeno. Há muitas formas da gente obter informações a respeito do sistema, além de obter ou além de ter em mãos as equações que o descreve. Tá? Então, o modelo ele pode ser não paramétrico, quando a representação desses fenômenos ele se faz não através de uma equação ou de uma lei, mas através de gráficos, de tabelas, de maquetes. Isso dá origem a um modelo não paramétrico. Não há uma função com parâmetros a determinar. Tá? Então, é também uma fonte muito importante de informação a respeito do sistema, mas a gente não tem acesso diretamente a uma equação descritiva desse sistema. Tá? A gente vai usar algumas representações não paramétricas aqui ao longo do nosso curso, mas para a gente o enfoque maior é mesmo os modelos paramétricos, que são aqueles em que existem leis físicas que descrevem o sistema e essas leis são convertidas em equações matemáticas que relacionam parâmetros e variáveis associadas a esse sistema. Tá? Então, o primeiro passo nosso é obter esse modelo paramétrico para, a partir dele, começar a compreender como que esse sistema funciona e o que a gente vai vir a fazer com ele na parte de controle. Bom, a gente tem que definir também o que são sistemas para a gente, tá? Então, naturalmente, sistemas ele é um conjunto de fenômenos que a gente dá um arcabouço para ele, ou seja, um conjunto limitado de fenômenos para as quais algumas variáveis de saída desse sistema são perturbadas por entradas desse sistema. E a dinâmica com que as saídas elas são influenciadas pelas entradas, ela é regida pelo comportamento dinâmico desse sistema, pelo seu caráter dinâmico. Tá? Então, o sistema dinâmico ele é definido como aquele em que o estado atual depende não só dos sinais de entrada que sobre ele atuam neste momento, mas também do estado desse sistema no passado. Então, o sistema dinâmico ele é entendido como um sistema que tem memória. Tá? Então, o que ocorreu no sistema há um tempo anterior, tá? Isso interfere diretamente na saída do meu sistema neste momento. Tá? Então, o sistema ele tem essa memória e, naturalmente, todo aquele percurso que ele vem executando ao longo do tempo vai interferir nessa entrada atual que eu estou analisando, no tempo atual, bem como nos tempos futuros. Tá? Então, essa dependência do passado ela é intrinsecamente modelada através de equações diferenciais. Então, todo sistema que possui algum aspecto de memória, ou seja, que as suas entradas anteriores, né, em tempos anteriores, influenciam o que está acontecendo neste momento, a gente precisa descrever esse modelo ou esse sistema por meio de uma equação diferencial. Tá? Já um sistema estático é aquele que a saída, né, o estado atual da saída ou o estado atual do sistema depende única e exclusivamente daquilo que acontece neste momento na entrada.
Então é um sistema que não possui memória. É um sistema que o comportamento da saída dele é instantaneamente afetado por aquilo que ocorre neste instante daquele sinal de entrada, tá? Então, alguns exemplos. Por exemplo, sistema estático, né? Um sistema estático é a lei de Hooke, né? A lei da mola, né? Então, a força que atua sobre uma mola ao longo do tempo é a constante elástica daquela mola vezes o deslocamento ou a compressão ou a tração sobre aquela mola naquele mesmo instante. Então, a mola ela não possui memória, né? Uma mola ideal ela não possui memória. Então, a força que sobre ela ocorre, ela é função única e exclusivamente daquela compressão ou daquela tração no tempo, a depender naturalmente da mola, né? Já um sistema dinâmico, um sistema clássico aí é a lei de Newton, né? Então, a força é a derivada no tempo da quantidade de movimento, tá? Então, essa quantidade de movimento, ela é massa, né, vezes velocidade. Os nossos estudos, muitos dos nossos estudos, né, a gente considera que a massa não varia, né, em muitos sistemas. Então, seria a clássica massa vezes aceleração. Naturalmente, a força, né, a posição dessa massa, ela depende de, além do que está ocorrendo, da força que eu estou aplicando sobre aquela massa naquele instante, todo o perfil de posição e velocidade e aceleração que vem de instantes anteriores, tá? Então, a quantidade de movimento atual, ela depende da quantidade de movimento anterior, tem que ser escrito por meio de uma equação diferencial, e a lei de Newton é um exemplo clássico de sistema dinâmico, é o mais conhecido lá desde os nossos estudos de física, lá no comecinho do nosso curso de ensino médio. Então, já que a gente vai falar majoritariamente a respeito de sistemas dinâmicos que possuem alguma memória, né? Então a gente vai estar interessado numa lei de Newton, a gente vai estar interessado numa usina nuclear, que a temperatura depende do perfil de temperatura nos instantes anteriores, uma usina, um processo químico, enfim, a gente precisa ser capaz de analisar uma equação diferencial. E essa análise da equação diferencial, ela parte naturalmente do nosso conhecimento lá do estudo de equações diferenciais na matemática. Então a gente tem que, inicialmente, compreender, mesmo que de uma forma bastante simples, como que a gente fazia lá naquele instante, né, naquele momento, para resolver uma equação diferencial, né? Então a gente tem aqui uma equação diferencial homogênea, né? Derivada segunda de x de t no tempo, né? Mais 5 a derivada primeira, mais 4x de t igual a zero. Então, a equação homogênea, eu não tenho termo forçante ali. Tá? Então, para resolver essa equação, vocês aprenderam lá no curso de séries e equações diferenciais, né? Uma forma de resolver esse sistema, de resolver essa equação. E uma delas é partir do pressuposto que a derivada, a soma da derivada de uma função por ela mesma tem que ser uma função que ela tem a mesma cara, seja no formato original dela, seja quando ela é derivada. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Então, nesse caso aí, o primeiro argumento que a gente usa para resolver essa equação diferencial é chutar como x de t uma função cuja derivada tem o mesmo aspecto da função original, que nesse caso é uma exponencial. Então, se você lembra lá do seu estudo de equações diferenciais, você vai ver que, se você seguiu lá aquele procedimento, né, lá do curso de equações diferenciais, você vai ver que duas soluções desta equação diferencial homogênea é x1 de t é igual a exponencial de menos t e x2 de t é igual a exponencial de menos 4t. Se você pegar x1 de t, derivar uma vez, derivar duas vezes e jogar nessa equação, zero. Tá? E se você pegar x2 de t, derivar uma vez, derivar duas vezes e jogar nesta equação, né, nessa primeira lado esquerdo dessa expressão, você vai ver que vai zerar também. Então, de fato, essas duas funções elas são soluções dessa equação diferencial homogênea. Bom, será que a combinação linear dessas soluções também é uma solução? Então, a nossa pergunta é essa aí. Se eu criar uma x de t, que é uma combinação linear de x1 de t e x2 de t, que a gente acabou de ver, com a e b reais, será que
esse novo x de t resolve a equação diferencial? Bom, a gente mostra que sim, que isso ocorre. Então, se eu pegar nessa equação diferencial aqui e formar qualquer combinação linear entre x1 de t e x2 de t, pegar essa combinação, derivar uma vez, derivar duas vezes e jogar nessa expressão aqui, vai zerar também. Então, a gente consegue mostrar, não é complicado, né? Basta fazer um refresh aí lá do curso de equações diferenciais. Você deve lembrar que a combinação linear de duas soluções da equação homogênea também é uma solução dessa equação diferencial, tá? Bom, vamos tentar então estender esse conceito, né, para uma equação diferencial não homogênea geral. Então aqui eu estou pegando uma equação diferencial absolutamente geral. Eu tenho um x de t, que é um sinal qualquer, uma variável qualquer da minha equação diferencial, e o u de t, que é um termo forçante, que é uma entrada que eu estou dando, tá, nesse sistema. A saída desse sistema vai ser o sinal x de t. Então, eu tenho uma variável derivável lá dentro dessa equação diferencial, que é a própria equação diferencial, tá? Eu tenho uma entrada forçante nessa equação diferencial, que é o u de t, e eu tenho um sinal qualquer, que pode ser uma combinação das várias variáveis deriváveis lá dentro desse sistema, né, que a gente chama de estados, né, de variáveis de estado, num outro contexto, quanto a entrada, tá? Então, eu tenho aqui uma função f e uma função g absolutamente gerais. Eu não estou colocando nenhum tipo de restrição sobre essas funções. A única coisa que eu estou afirmando é que a derivada primeira de x de t é uma função matemática qualquer que relaciona o próprio x de t e o u de t, que é a entrada. E o y de t é uma outra função qualquer, g, que ela relaciona ao y o próprio x de t e o u de t. Tá? Então, isso aqui são funções absolutamente gerais e essa é uma equação não homogênea. Agora, eu tenho um termo forçante que me dá origem a uma saída. Ou seja, eu não estou analisando essa equação simplesmente julgando, tirando ela de uma condição inicial e deixando ela caminhar. Estou dando um termo forçante na entrada dela. Bom, vamos supor que eu tenho duas entradas distintas. Escolhi dois sinais quaisquer para aplicar aí nessa equação diferencial. Eu estou chamando isso o1 de t e o 2 de t. E vamos supor que quando eu jogar esses dois sinais nessa equação diferencial, depois dessa equação ter sido resolvida, isso vai me dar origem a duas saídas, respectivamente y1 e y2 de t. De novo, eu tenho um sistema, ele tem uma entrada e tem uma saída. Eu estou colocando dois sinais diferentes na entrada, o 1 e o 2. E estou coletando duas saídas distintas, y1 e y2. Tá? Se eu conseguir mostrar que a combinação linear dessas entradas anteriores aí, qualquer combinação linear com alfa e beta reais, tá? Então, se eu criar um sinal U3, que é uma combinação linear, alfa U1 mais beta U2, quando eu aplicar esse sinal nesse sistema dinâmico, se eu obtiver na saída um sinal que é a mesma combinação linear de y1 e y2, que foram aquelas saídas que eu obtive individualmente quando eu apliquei o U1 e o U2 respectivamente, eu digo que essa equação diferencial atende ao princípio da superposição. Então, uma equação diferencial que atende ao princípio da superposição, ela é uma equação diferencial que ela atende à combinação linear entrada-saída. Se eu der uma combinação linear de entradas, essa combinação linear, se for preservada também nos respectivos sinais de saída, isso vai me dizer que essa equação diferencial respeita o princípio da superposição. Por que o princípio da superposição para a gente é tão importante? Porque ele vai caracterizar para a gente o que é um sistema linear. Tá? Então, a gente diz que o sistema é linear se a equação diferencial que vai descrever aqueles fenômenos, ela atende ao princípio da superposição. Se para um conjunto distinto de entradas, eu fizer uma combinação linear desse conjunto distinto de entradas, isso me conduzir à mesma combinação linear das respectivas saídas distintas, eu digo que esse sistema atende ao princípio da superposição e, portanto, ele é linear. Já um sistema que não é desse tipo, ou seja, ele não atende ao princípio da superposição, eu digo que esse sistema é não linear.
A gente mostrou, a gente consegue mostrar lá do curso de equações diferenciais, que se eu tiver uma equação diferencial desse tipo aí, tá? Em que eu tenho basicamente uma variável x de t, um termo forçante f de t, e eu tenho as derivadas dessa variável, tá? Dessa variável x de t, então derivada enésima de x de t, derivada enésima menos 1 de x de t, derivada primeira de x de t e o próprio termo de x de t, multiplicado por funções alfa 0, alfa 1, alfa n menos 1 e aqui 1, se essas funções forem lineares, tá? Desculpa, se essas funções elas forem contínuas, então se o alfa n menos 1, o alfa n menos 2, o alfa 1 de t, o alfa 0 de t e o f de t forem funções contínuas, eu consigo mostrar que essa equação diferencial desse tipo é uma equação diferencial linear. E essa equação diferencial ela é uma das equações diferenciais mais importantes para os nossos estudos de sistemas de controle. Tá? A gente vai dar mais um passinho, mas sempre que eu me deparar com uma função desse tipo, em que eu tenho as derivadas multiplicadas por funções contínuas, tá? E o termo forçante também for uma função contínua, eu vou dizer que essa é uma equação diferencial linear, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos de onde que esse princípio da superposição falha, tá? Então, eu já acabei de dizer que nessa equação 5 ele é preservado. O princípio da superposição é preservado numa equação diferencial desse tipo. Em geral, o princípio da superposição falha quando eu tenho algum termo de não linearidade sobre uma derivada ou sobre a função forçante do meu sistema. Então, por exemplo, olha, esse primeiro caso aqui, eu tenho a derivada primeira, x ponto, tá? Então, a gente vai fazer essa notação. X ponto é igual à derivada de x t, tá? Só para simplificar um pouco a nossa notação. X ponto ao quadrado. Eu peguei a derivada primeira e elevei ao quadrado. E a função quadrática é uma função que não atende o princípio da superposição. É muito fácil mostrar isso. Então, quando eu tenho alguma função, alguma função aplicada, alguma função não linear aplicada sobre um termo de derivada ou sobre o termo forçante, essa equação diferencial não vai atender ao princípio da superposição. Tá? Um outro exemplo é quando eu tenho termos de derivada de ordens distintas multiplicando uma outra. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, x dois pontos vezes x ponto. Então, esse termo aqui é um termo não linear. Tá? Eu não tenho aqui as derivadas isoladinhas umas nas outras. Note que aqui eu tenho a derivada multiplicada por uma função qualquer, mas que não depende de x de t. Tá? É uma função temporal contínua, mas que não depende, obviamente, da variável x. Aqui eu não tenho as derivadas multiplicando. Se eu tivesse essas derivadas multiplicando, derivadas de ordens distintas multiplicando, né? Ou derivadas da mesma ordem multiplicando, que aí seria o caso do x ponto ao quadrado aqui, esse aqui vai ser um termo não linear nessa equação diferencial. Mas tem um outro. 5 seno de x. Note que x é a variável da minha equação diferencial. E seno de x é uma função que não atende ao princípio da superposição. Tá? Então, esse aqui é um outro termo não linear da minha equação diferencial. E eu tenho ainda um outro, exponencial de u de t. Ou seja, o meu termo forçante, entrada, ele passa por uma função exponencial. E, portanto, esse também é um termo que não atende ao princípio da superposição. Encontrando apenas um termo na minha equação diferencial que não atende ao princípio da superposição, eu afirmo que toda a equação diferencial ela é não linear. Não há como essa equação diferencial no seu conjunto atender ao princípio da superposição. Tá? Bom, a gente acabou de ver que essa equação diferencial desse tipo aqui, se as funções αn menos 1 até α0 e f de t, que é a função forçante, elas forem contínuas, uma equação diferencial desse tipo ela é linear. Tá? A gente vai fazer um subcaso, a gente vai pegar um subconjunto dessa equação 5. A gente vai considerar que essas funções αn menos 1 até o α0 de t são funções estáticas, são constantes. Tá? Ou seja, são constantes que não mudam com o tempo. O α0 de t é igual a 5. O αn menos 1 de t é igual a menos 2. O α1 de t é igual a
π, tá? Então, o nosso caso agora de simplificação, a gente vai pegar um subconjunto, essa é uma equação linear. Só que os coeficientes, né, o alfa n-1, o alfa 1 de t, o alfa 0 de t, são funções que variam no tempo. Eu vou fazer agora, neste momento, o que eu chamo de invariância no tempo. Eu vou dizer que essa mesma equação de diferencial agora tem os termos alfa n-1, alfa n-2, alfa 1, alfa 0 sendo constantes reais. Tá? Quando eu coloco essa equação diferencial, que é linear, nessa forma, eu chego àquilo que eu chamo de um sistema, uma equação diferencial invariante no tempo. E a gente está chamando essa equação diferencial de invariante no tempo exatamente porque os parâmetros, as funções que multiplicam os termos de derivada, agora não são mais funções que variam no tempo, são funções constantes ao longo do tempo. Tá? Então, todos esses parâmetros, alfa n-1, alfa n-2, enfim, são todos constantes. E aí, essa equação diferencial linear recebe o nome de equação diferencial linear invariante no tempo. Tá? Bom, alguns exemplos de sistemas diferenciais invariantes no tempo, tá? Equações diferenciais invariantes no tempo. Sistema massa-mola-amortecedor é um tipo. A gente vai considerar que esse sistema será invariante no tempo desde que a gente considere que a massa, a constante elástica e a constante de amortecimento, né, a constante de, de atrito viscoso de alguma forma, eles não variam ao longo do tempo. Ou seja, vão ser para a gente parâmetros, vão ser para a gente coeficientes. Então, se eu tiver uma situação como essa, por exemplo, resistor, circuito RLC, se a resistência, a indutância, a capacitância, elas não estão mudando ao longo do tempo, eu vou dizer que esse é um sistema invariante no tempo. Tá? Já um foguete ou um avião é um sistema que é eminentemente variante no tempo. Note, o avião está perdendo massa, o avião está passando por uma atmosfera que é variável. Então, enfim, tudo isso ao longo de todo o percurso de voo desse avião ou desse foguete vai caracterizar esses coeficientes ou esses termos que estão multiplicando os termos de derivada como funções que variam no tempo. Portanto, eu não posso afirmar que um avião é, na escala de voo completa dele, um sistema invariante no tempo. Ele varia no tempo, os parâmetros dele variam no tempo. Tá? Note que aqui eu estou dizendo parâmetros, tá? Eu estou dizendo a respeito dessas funções que estão multiplicando as funções que estão. A função interna que está sendo derivada. É óbvio que essa função varia ao longo do tempo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo são os termos, os coeficientes que estão multiplicando esses termos em derivada. Tá bom? Um outro tipo importante de classificação para a gente de sistemas é sistemas causais. Um sistema é dito ser causal se a saída é consequência da entrada, e não o contrário. Então, se a saída do sistema, que é a solução da equação diferencial daquele sistema, no instante atual ele depender apenas de valores da entrada, no instante atual e passado, a gente diz que esse sistema é causal. Ou seja, o que está acontecendo agora na saída depende da dinâmica do sistema, da entrada daqui, desse instante, para trás. Nada da entrada no futuro. Note que o que eu estou dizendo é aquele conceito mesmo de causalidade. A saída depende de forma causal da entrada, e não o contrário. Porque senão esse sistema seria um sistema preditor. Ele está tentando adivinhar o que vai acontecer. A saída agora, ela está se modificando por meio de uma informação da entrada que ainda está por vir. Não é disso que a gente está falando. A gente vai considerar sistemas cuja saída nesse instante depende apenas da entrada e das características do sistema, né, desse instante atual para trás, nunca para frente. Bom? Então, o sistema é dito ser causal se a sua saída, solução da equação diferencial, no instante atual dependerá apenas dos valores da entrada no instante atual e passado. Tá? Então, é exatamente esse conceito de consequência, a saída ser uma consequência da entrada e não o contrário. Tá? Vamos voltar para aquela expressão da nossa equação diferencial. Tá? Só que agora a nossa equação diferencial, além de ter derivadas envolvendo o
o x, né, a variável da função, da equação diferencial, ela também tem termos de derivada sobre a entrada. Ou seja, é um sistema mais amplo, é um sistema que, além de ter termos de derivada sobre a sua própria variável a ser solucionada na equação diferencial, ela também depende de derivadas da própria entrada. Então, quando eu coloco a entrada nesse sistema, internamente essa entrada ela passa por um conjunto de derivadas que são combinadas por meio de parâmetros, por meio de constantes. Tá? Então, essa equação diferencial ela é dita ser causal se e somente se a ordem ou grau máximo, a ordem máxima, ou a maior ordem de derivada que é aplicada na variável do sistema, na variável x da equação diferencial, ela for maior ou igual à maior derivada aplicada à entrada. Se ocorrer ao contrário, se a derivada, a maior ordem de derivada estiver aplicada sobre o sinal de entrada, isso quer dizer que o seu sistema não é causal. Isso quer dizer que o seu sistema é um sistema preditor. A saída está se comportando agora com o olho na entrada que ela nem sabe qual que vai ser o valor. Ela está chutando a entrada. Tá? Então, para que o nosso sistema, a nossa equação diferencial, ela seja caracterizada como uma equação diferencial causal, a ordem máxima de derivada tem que estar sobre a saída do sistema, sobre aquela função, aquela variável que vai dar a origem à saída do sistema. Nesse caso aqui, a nossa variável x. Tá? X vai ser a solução da nossa equação diferencial. Então, a maior ordem de derivada tem que estar sobre o x, nunca sobre a entrada. Tá bom? Então, n tem que ser maior ou igual a m. Nair maior ou igual a Maria. A gente vai dizer que essa equação diferencial ela é estritamente própria ou estritamente causal se o n é estritamente maior que o m. Note que aqui na linha anterior há a situação que o n possa ser igual ao m. Quando eu estou falando de estritamente causal, eu estou dizendo que o n é estritamente maior que o m. Tá bom? Bom, qual que vai ser então o foco do nosso curso? De sistemas de controle lineares. Essa disciplina só vai estudar sistemas que estão nesta classe. Essa disciplina estudará a análise de projetos de controladores destinados a sistemas lineares, causais e invariantes no tempo. Existem outras técnicas e outras estratégias de controle para sistemas não lineares? Existe. Existe a possibilidade da gente usar algum contexto de predição para fazer sistemas de controle? Ou, nesse sentido, usando algum apelo não causal para fazer o controle? Existe. Existe controle de sistemas que não são variantes, não são invariantes no tempo, ou seja, eles variam ao longo do tempo? Existe. Existe projeto de controlador que envolva todas essas coisas que não são nem lineares, nem causais, nem invariantes no tempo ao mesmo tempo? Sim, existe. Mas neste curso a gente está focado apenas em sistemas lineares, causais e variantes do tempo. Quando os nossos sistemas não forem lineares ou não forem variantes no tempo, a gente vai tentar fazer com que, pelo menos numa escala de tempo razoável de funcionamento desse sistema, ele possa ser aproximado por um sistema linear invariante no tempo. Tá? E isso a gente faz porque é um primeiro estudo de sistemas de controle e, naturalmente, se a gente for encarar aqui uma coisa muito mais complicada já de cara, aí o nosso estudo fica bastante complicado. Então a gente está pegando o caso mais simples, o subconjunto do subconjunto do subconjunto, para começar a estudar controle para ele. E aí a gente tem que ver como a natureza é não linear, a natureza é variante no tempo. A gente tem que ter alguns artifícios para, pelo menos dentro de uma escala operacional, poder transformar esse sistema em linear, invariante no tempo, tá? Causal, necessariamente. No nosso estudo, no nosso nível de estudo, a gente sempre vai querer um sistema causal. A saída é uma consequência da entrada. Bom, para que a gente possa fazer, então, esse estudo de modelagem de sistemas físicos que a gente vai precisar, ou seja, para que a gente consiga fazer o nosso estudo de controle, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é obter essa tal descrição matemática, ou a equação diferencial que descreve o sistema, minha planta, o que eu vou controlar. É o primeiro passo. Sem esse cara aí, não dá para fazer nada. Não tentar nem fazer.
Você vai fazer aí empirismo ou vai ser meio na força bruta. A gente precisa da equação diferencial que descreve o fenômeno que a gente está tentando controlar. Existem várias formas da gente obter um modelo matemático de um sistema, e a gente vai partir aqui do primeiro, que é o mais natural para vocês, tá? Que é conhecer as leis que descrevem, as leis que fazem aquele sistema funcionar, ou seja, as leis intrínsecas daquele sistema, tá? Das suas partes internas, das suas partes componentes, aprender como que esses fenômenos eles se comunicam, tá? E com base nesses fenômenos a gente conseguir relacionar e obter a equação diferencial. Note que esse tipo de modelagem ela prescinde um conhecimento do engenheiro a respeito daquele sistema que ele deseja controlar. Tem que ser capaz de olhar aquele sistema, saber quais são os fenômenos físicos, químicos que estão envolvidos naquele sistema e descrever essas partes constituintes para obter a equação diferencial global daquele sistema. Dado uma entrada, eu obtenho uma saída. Bom, por exemplo, vamos pegar aí o clássico, né? O modelando um circuito RLC série. Tá? Então eu tenho aqui um circuito série, eu tenho uma fonte de alimentação aqui VG de T, que pode ser qualquer função forçante, tá? Eu tenho um indutor, um resistor e um capacitor em série. Eu estou querendo escrever então como que se comporta a saída tensão sobre o capacitor em função da função forçante VG de T, tá? Bom, inicialmente, lá do nosso curso de circuitos elétricos, né, ou de física 3, a gente sabe que esse circuito aqui há uma lei de Kirchhoff associada, ou seja, numa malha fechada, o somatório de todas as tensões que ocorrem nessa malha é zero. Então, isso aqui dá origem a essa equação aqui, ó. Vg de T, termo forçante, ele vai ser igual ao VL de T, a tensão sobre o indutor, VR de T, que é a tensão sobre o resistor, V de T, que é a tensão sobre o capacitor. Então, isso aqui vem de uma lei clássica de circuitos elétricos, né? Que é a lei de Kirchhoff. Bom, mas a gente precisa saber também como que eu obtenho esses valores de tensão, como que está associada a tensão para cada um desses componentes. Então, o primeiro deles, que é a tensão sobre o indutor, vem de uma lei de indutores ideais. Então, a tensão sobre o indutor, VL de T, é igual ao valor da indutância vezes a derivada da corrente que passa por aquele indutor. Tá? Então, VL de T igual a L DI dt DI de T dt, que é a lei dos indutores ideais. Tá? Eu também preciso saber como que eu escrevo a tensão sobre uma resistência elétrica. E essa aí é a clássica lei de Ohm, né? Então, a tensão sobre um resistor é a resistência, né, o valor da resistência em ohms, vezes a corrente que passa naquele resistor. Note que o VL de T, né, ou esse termo aqui, é um termo dinâmico, tá? Então, a tensão sobre o indutor depende da corrente por meio de uma derivada. Então, esse termo aqui é um termo dinâmico. Já a lei de Ohm é um termo estático. Então, a tensão sobre o resistor, ela depende apenas da corrente instantânea, naquele momento, sobre o resistor. Tá? E eu também preciso saber qual que é a lei que rege a tensão, a relação tensão-corrente sobre um capacitor. Tá? E aí a gente sabe que a corrente sobre o capacitor, né? Então essa corrente que passa sobre o capacitor, que também passa sobre todo o circuito, é o valor da capacitância vezes a derivada da tensão sobre aquele capacitor. Essa é a lei dos capacitores ideais. E aqui eu estou falando ideal porque eu estou considerando os componentes indutor e capacitância e o capacitor, indutor e resistor apenas com seus fenômenos clássicos, naturais. Tá? Não estou considerando nenhum tipo de imperfeição nesses componentes. Bom, naturalmente, se eu juntar essas três expressões na primeira expressão e fazendo alguma forma de manipulação ali das derivadas, eu vou chegar na expressão final da equação diferencial que descreve esse sistema. Tá? Então, LC derivada segunda da tensão sobre o capacitor, mais RC vezes a derivada primeira da tensão sobre o capacitor,
mais a própria tensão sobre o capacitor é igual à tensão da fonte. Aqui é a entrada. Então, com isso aqui, para um dado sinal de fonte, para um dado sinal de entrada, eu consigo aplicar nessa equação diferencial aqui, conhecendo LRC, e obter a solução, que seria a tensão sobre o capacitor. Note que essa é uma equação diferencial linear, ela tem o formato linear que a gente já viu, né? Invariante no tempo. A gente está assumindo que a indutância, a capacitância e a resistência são valores constantes ao longo do tempo, são parâmetros constantes, e causal. Note que o maior termo de derivada está sendo aplicada sobre a função de saída e não sobre a função de entrada. A função de entrada, nesse caso aqui, ela não tem derivada nenhuma aplicada sobre ela. A maior ordem de derivada está sendo aplicada sobre a variável de saída. Então, essa aqui é uma equação diferencial causal também. Tá? Bom, vamos fazer agora a mesma coisa para o sistema massa-mola de amortecedor. É um sistema bastante parecido com o RLC, né? A versão mecânica do RLC. Né? Então eu tenho um carrinho de massa M e ele está se movimentando com atrito zero. Eu estou considerando que não tem atrito no movimento desse carrinho. Eu estou aplicando um termo forçante, né? Uma força variável no tempo, tá? Eu estou querendo saber como que esse carrinho, como que a posição desse carrinho evolui ao longo do tempo. Eu tenho aqui dois outros termos, então eu tenho uma mola e eu tenho um amortecedor, com constantes K e B, respectivamente. Mesma coisa, para a gente obter equação diferencial associada a esse sistema, eu preciso, primeiro, descrever uma equação global que relaciona todos os termos que estão envolvidos, ou todas as partes, tá? E depois eu tenho que analisar como que é o fenômeno de cada uma dessas partes. Bom, a questão da força aqui é bem tranquila, isso aqui é a lei de Newton, né? Então, a componente total de força, o somatório das forças, né? Força de entrada, F de T, menos a força do amortecedor, menos a força da mola, tá? Isso vai ser exatamente igual a, né, massa vezes a aceleração daquele carrinho. Então, m, x dois pontos de T. A força da mola, ela vem da lei de Hooke, né? Então, nesse caso aí, aqui vocês só me desculpem, aqui eu não deveria ter colocado menos, aqui é mais, né? Porque eu já coloquei o menos aqui, né? Já estou fazendo a componente de força menos aqui. Aqui deveria ser mais, tá? Então, há um errinho aqui, tá? Então, a força de mola, dado que eu coloquei esse sinal menos aqui, é igual a constante de mola vezes a compressão daquela mola, tá? Mesma coisa aconteceu aqui também com o amortecedor, me desculpe, já que eu já coloquei aqui o menos para a força aqui, eu já estou considerando que o carrinho está movendo da esquerda para a direita, isso está gerando uma velocidade sobre esse amortecedor que está gerando uma força contrária. Então, eu já coloquei esse sinal menos aqui, então aqui deveria ser a força sobre o amortecedor é igual a mais bx ponto de t, tá? Então, tanto esse menos quanto esse menos estão incorretos. Aqui é mais, tá? Eu posso deixar esses termos. Se eu quiser deixar negativo, tudo bem, mas aí eu tenho que colocar o sinal mais lá na expressão de cima, tá? Bom? Portanto, se eu pegar essas equações aqui, esses termos, voltar aqui na equação original, fazer algumas manipulações, eu vou chegar aqui nessa expressão. mx dois pontos de t é igual a mais bx ponto de t mais kx de t é igual a f de t, que é a equação diferencial que descreve esse sisteminha. Tá? Bom, então agora a gente vai ter que fazer a nossa brincadeira inicial, que é fazer a modelagem do equilibrista de cabo de vassoura. Ele é o nosso foco. A gente quer arrumar um jeito de pegar esse moleque aí, que está segurando nosso cabo de vassoura, e levantar as equações diferenciais que estão associadas ao comportamento desse sistema. Moleque, né, tentando equilibrar o cabo de vassoura. Primeiro vamos lembrar qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer o cabo de vassoura ficar na vertical. Então, aquele ângulo psi que ele mede exatamente esse ângulo em relação à vertical, a gente quer que seja aproximadamente igual a zero ao longo do tempo. Tá? Esse é o nosso objetivo.
Como que a gente vai fazer isso? Bom, o moleque vai lá, ele vai produzir uma força na mão para sustentar e equilibrar o cabo de vassoura, ou seja, ele vai sustentar o cabo de vassoura, né, para o cabo de vassoura não cair nesse sentido, e também ele vai equilibrar o cabo de vassoura, ele vai mexer num sentido de forma que ele se contraponha a esse ângulo que está sendo aberto lá no cabo de vassoura. Tá? Ele vai fazer isso de forma que o desvio do ângulo psi com relação à vertical seja o menor possível ao longo do tempo. Tá? Bom, pessoal, esse sistema é um sistema bastante complicado de modelar. Tá? Então a gente vai precisar fazer algumas considerações simplificadoras aqui nesse momento, exatamente para a gente conseguir escapar do problema. Tá? Ou pelo menos resolver o problema dentro dessas restrições únicas que a gente colocou para ele. Tá? Primeira consideração, a gente vai fazer a análise apenas em um plano. Fazer apenas em um plano de queda do cabo de vassoura. Note que o cabo pode cair assim, ele pode cair assim também. E como eu tenho duas componentes, né, ele pode cair em ângulo também. Então, eu tenho um movimento 3D desse cabo de vassoura. Eu não vou considerar isso. Vou considerar que a gente vai fazer a análise desse cabo de vassoura apenas em um plano. Apenas em um plano onde que esse cabo de vassoura vai cair. Ou seja, eu estou considerando uma situação meio fictícia, né? De que há uma rótula na mão do moleque que não deixa o cabo de vassoura cair ou desequilibrar para outro plano, tá? Isso para facilitar a obtenção dessa equação diferencial. Uma outra coisa que a gente vai assumir é que o moleque ele só faz o movimento horizontal no eixo X. Ele não faz esse movimento aqui para equilibrar o cabo de vassoura. Ele simplesmente mantém a posição vertical, Y no nosso caso aqui, simplesmente para contrabalancear o peso do cabo de vassoura, e ele vai fazer apenas esse movimento aqui, tá? Então ele não vai fazer movimento em Y, só vai fazer movimento em X, tá bom? Ele vai fazer apenas movimentos horizontais e, portanto, o deslocamento vertical vai ser nulo ao longo do tempo. E a gente vai modelar o sistema que a gente vai modelar, a dinâmica que a gente vai modelar é o cabo mais a mão, que corresponde ao atuador, que é a mão do moleque, mais a planta, que é o próprio cabo de vassoura, se deslocando angularmente em torno desse ponto de rótula que vai estar na mão do moleque. Tá bom? Bom, vamos lá. Então vamos levantar as equações. Primeira coisa, eu tenho aqui uma descrição, diagrama, né? Do que é o meu sistema. Então eu tenho aqui o cabo de vassoura. Esse cabo de vassoura ele vai estar girando em torno desse ponto de rótulo aqui, que é exatamente a origem do meu sistema XY, já que eu só vou analisar esse plano. Esse meu cabo de vassoura ele vai ter momento de inércia J e massa M. Eu vou considerar que o L aqui nas minhas expressões é exatamente metade do comprimento do meu cabo de vassoura. Vou considerar meu cabo de vassoura uniforme, tá? Distribuição uniforme de massa. E então, esse L vai sair aqui desse ponto de rótulo e vai até o centro de massa desse cabo de vassoura, que vai ser exatamente na metade da posição ali desse cabo, tá? Eu vou ter aqui inicialmente a força Fx e Fy, que são as forças que o moleque está fazendo para equilibrar o cabo de vassoura na vertical e para mover ele na horizontal. Tá? Então, essa Fx e Fy são as forças que ele está fazendo para forçar o psi tender para zero. Ou seja, eu quero fazer o cabo de vassoura subir. Só que eu tenho também a força de peso, né? A força peso que está aplicada aqui no centro de massa, né? Que faz com que esse centro de massa tenda a descer. Tá? Então, o cabo de vassoura ele vai rotacionar, ele vai aumentar esse psi. Bom, primeiro vamos escrever então a posição do centro de massa. Então, o y do centro de massa, né, o y do centro de massa é simplesmente L cosseno de psi. Eu tenho esse ângulo psi aqui, né? Então, essa posição aqui essa altura aqui do y, né, ela é dada exatamente pelo L cosseno de psi. L cosseno de psi dá esse deslocamento na vertical. Do centro de massa. Do centro de massa. Eu não estou considerando esse ponto de rótula. O ponto de rótula está quieto no y. Falando apenas do y, tá? Do y do centro de massa. Já o x do centro de massa, o que eu tenho? Eu tenho
O x, que é onde esse centro, em que posição de x eu estou nessa rótula. Note que aqui essa rótula está no zero, mas note que ao longo do movimento que ele estiver fazendo, né, esse ponto de rótula aqui ele pode vir para cá. Então eu estou considerando meu xy um sistema de referência parado, né, e esse ponto de rótula ele pode estar se movendo aqui na horizontal. Eu tenho x, que é a posição daquele ponto de rótula, mais a posição que vem do ângulo do centro de massa. Tá? Então, eu tenho a posição da rótula mais L seno de π, tá? Que vai dar exatamente a posição desse centro de massa em relação a esse ponto de rótula. Tá? Então, o x do centro de massa vai ser, então, x, no nosso sistema global, mais L seno de π. Eu vou calcular a derivada primeira e a derivada segunda dessas expressões. Tá? Então, derivada primeira, x ponto do centro de massa é igual a x ponto, mais... Bom, agora eu tenho que lembrar que π para mim é uma variável. E ela está dentro do seno. Então, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. L, que é uma constante, derivada do que está dentro, π ponto, derivada do que está fora, cosseno de π. E a mesma coisa para o y do centro de massa. Menos L, que é constante, π ponto, derivada do cosseno, menos seno. Tá? Eu vou fazer também o cálculo da derivada segunda, que eu vou pegar a derivada primeira e derivar de novo. Eu tenho aqui x 2 pontos do centro de massa igual a x 2 pontos, mais L, que é uma constante. Bom, agora eu tenho que pegar esta expressão aqui e derivar ela em regra de cadeia. Então, eu tenho aqui, ó, π 2 pontos cosseno de π, menos π ponto ao quadrado seno de π. Mesma coisa para o centro de massa, do y, né? Eu tenho L, π 2 pontos seno de π, mais π ponto ao quadrado cosseno de π. Tá? Então, aqui eu estou calculando as derivadas do centro de massa do meu cabo de vassoura. Bom, agora, com base nessas expressões aqui, a gente vai para o movimento translacional e rotacional do cabo de vassoura, ou do centro de massa dele. A gente vai começar com o translacional. Como que se expressa esse movimento translacional do cabo de vassoura, do centro de massa do cabo de vassoura? Olha, a gente sabe que o Fx, ou seja, a força que o moleque está fazendo horizontalmente, ele está mudando o centro de massa, o x do centro de massa. Então, a força x é igual a massa x do centro de massa, 2 pontos. Aqui é a lei de Newton, no eixo x. Já no eixo y, o que a gente tem? A gente tem a força que ele está fazendo para equilibrar o cabo, menos a força, é igual ao quê? É a força y, né? my, 2 pontos, my do centro de massa, 2 pontos, menos mg. Tá? Então, essa força Fy está vindo para contrabalancear o peso e está sobrando o termo de aceleração do centro de massa em y. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar nessas expressões do x 2 pontos do centro de massa e y 2 pontos do centro de massa e vou substituir essas expressões anteriores, que a gente acabou de ver aqui no finalzinho. Quando eu fizer isso, eu vou obter uma primeira expressão no fx, tá? E também no fy. Só que eu estou marcando o fx, né? Eu estou destacando o fx porque ele vai ser importante para a gente daqui a pouco. Então, fx é igual a mx 2 pontos mais ml, que multiplica π 2 pontos cosseno de π, menos π ponto ao quadrado seno de π. Tá? E Fy é igual a menos mg, menos ml, π 2 pontos seno de π, π ponto ao quadrado cosseno de π. Simplesmente peguei nessas expressões aqui e substituí as expressões de derivada do slide anterior. O movimento rotacional, a gente vai considerar o quê? Que o movimento rotacional ele se dá em torno do ponto de rótula. Então, aquele ponto de rótula está quieto, né? E aí ele está fazendo aquela força, naturalmente ele vai fazer essa força em torno do centro de massa, né? Ele está apoiando aquela rótula e o movimento rotacional é do centro de massa. O centro de massa vai receber essas forças, tá? Então, o somatório de torques em torno aqui desse ponto de rótula, o que é?
é o J psi dois pontos, né? O J, momento de inércia, psi dois pontos, que é igual o fx' menos o fy' L. Aqui eu fiz uma convenção, tá? Uma convenção de sinais, tá? Como eu quero que o psi ele diminua, ou seja, para mim, eu vou supor que o psi, para mim, positivo, né, para cá, que é a própria lógica da trigonometria, tá? Então, o psi ele está diminuindo nesse sentido. Isso aqui, para mim, vai ser o psi positivo. Então, para que isso ocorra, o fx' tem que ser maior que o fy', exatamente para ele rodar no sentido contrário aqui da queda do cabo de vassoura, tá? Então, fx' menos fy' vezes L, que é o braço de alavanca, é igual ao J psi dois pontos. Bom, o fx' é o fx cosseno de psi. Então, eu tenho aqui o psi, tenho o fx, então esse psi que está aqui também está aqui embaixo, ó. Então, o fx' é igual ao f cosseno de psi, fx cosseno de psi. E o fx eu já calculei no slide anterior. Então, carrego ele para cá e obtenho a expressão do fx'. Tá? Que é aqui, ó, mx dois pontos cosseno de psi mais ml psi dois pontos cosseno ao quadrado de psi menos psi ponto ao quadrado seno de psi cosseno de psi. O fy', ele é o fy seno de psi. Então, tem aqui, ó, esse psi está aqui o fy, então o fy' é fy seno de psi. Só que o fy eu também já obtive no slide anterior. Eu vou trazer ele de lá para cá e vou obter a expressão do fy'. Essa coisa aí, menos mg, seno de psi, menos ml, que multiplica psi dois pontos, seno ao quadrado de psi, mais psi ponto ao quadrado, seno de psi, cosseno de psi. Bom, se eu pegar então o fx', o fy', jogar nesta expressão aqui, eu finalmente obtenho a equação do torque, né? Então, eu pego aquela expressão lá, jogo lá em cima e faço algumas junções ali, né? Algum algebrismo, e aí eu chego aqui na minha primeira expressão, ou na minha expressão de movimento rotacional. J menos ml ao quadrado, psi dois pontos, é igual a ml x dois pontos cosseno de psi, mais mgl seno psi. E aí o meu movimento final rotacional, ele depende então de psi, e eu tenho o translacional também que depende do x. Note que o fy para a gente não interessa, porque o fy está lá simplesmente para o cabo de vassoura não cair na vertical, o cara está lá equilibrando, sem mexer na posição y, tá? Então as expressões que interessam para a gente mesmo é essa aqui, ó. Fx, que é a força que ele está aplicando horizontalmente, como que essa força depende, como que o x e o psi dependem dessa força. E aqui o movimento translacional, como que o psi dois pontos, como que o psi e o x se relacionam em função da posição daquele ponto de rótula, como que o ângulo depende daquela posição do ponto de rótula, que é a posição onde está a mão do nosso amigo. Tá? Muito bem. Então, note que essas duas expressões que estão destacadas, quando a gente junta, elas dão origem para a gente à descrição geral do movimento translacional e rotacional do cabo de vassoura. São essas duas belezocas aí, tá? A única coisa que a gente vai fazer é o seguinte, olha, eu estou vendo que tem mx dois pontos aqui e mx dois pontos aqui. Então, é um termo comum nas duas expressões, tá? Então, eu vou, para obter uma única equação diferencial, que relacione a força que ele está aplicando horizontalmente, que é o Fx, com o psi e com o x, né? Nesse caso aqui, o x vai sumir, né? Porque eu tenho mx dois pontos aqui e mx dois pontos aqui, tá? E aí vai sobrar a nossa equação diferencial final, que relaciona a força que o moleque está aplicando com o ângulo psi do cabo de vassoura em relação à vertical, tá? Então, é J menos ml ao quadrado psi dois pontos, menos mgl seno de psi, que é igual à força que ele está aplicando, Fx, L cosseno de psi, menos ml ao quadrado, que multiplica um grande termo. Psi ponto, psi dois pontos, cosseno ao quadrado de psi, menos psi ponto ao quadrado, seno de psi, cosseno de psi. Essa equação 9 é a equação diferencial que descreve o movimento do cabo de vassoura. Note que essa equação diferencial ela considerou
algumas coisas simplificadoras. Eu só estou analisando o plano XY, cabo de vassoura não cai na lateral para mim. E o moleque só tá fazendo movimento horizontal, ele não tá fazendo movimento vertical. Já são duas considerações simplificadoras para eu tentar resolver o problema e eu já caio nessa equação diferencial, tá? Bom, não preciso dizer nada. Essa equação diferencial, ela é não linear. Note que o psi, que é o ângulo que eu tenho que controlar, tá dentro de uma função seno, dentro de função cosseno, dentro de função cosseno ao quadrado, seno multiplicado com cosseno, tá? A variável psi também, tá? A variável, né, a derivada está elevado ao quadrado, né? Aqui eu tenho a derivada ao quadrado multiplicado pelo seno pelo cosseno, né? Aqui eu tenho cosseno, né? Aqui eu já tenho outro seno. Então essa equação diferencial, ela é uma equação diferencial totalmente não linear. O movimento do cabo de vassoura em relação à força que o moleque aplica é não linear. Eu preciso dar um jeito de linearizar isso. Porque o nosso estudo se trata de sistemas lineares invariantes do tempo. Note que aqui a gente está considerando invariância no tempo. Todos os parâmetros são coeficientes. Nada aqui de parâmetro varia ao longo do tempo. Mas essa equação diferencial ela ainda é não linear. Ela é causal. Note que a nossa força, que é a entrada, não tem derivada nenhuma sobre ela. Ao passo que há o maior termo de derivada sobre a saída, que seria o nosso ângulo, é a derivada segunda. Então, é uma equação diferencial causal, mas é não linear. O que a gente faz? Como que a gente transforma isso numa equação diferencial que a gente consegue tratar? Você vai ficar para a próxima aula, tá bom? Continue estudando, continuem vendo aí as videoaulas, né? E se você curtiu aí, acompanhe o nosso canal, né? Se inscreve aí, porque já já a gente posta a continuação dessa novela aqui, tá bom? Aquele abraço para vocês, valeu pela atenção, fui, até mais. Tchau.